noite. Quantas pessoas estão muito felizes com Jesus? Diga aleluia. Aleluia. Também estou muito honrado por estar aqui. Eu estive aqui o ano passado e eu nunca quis ir para o inferno, mas depois que eu estive aqui aquela noite, eu tenho certeza que é um lugar que eu não quero estar, viu? Mas é tão bom a gente ver, né, Deus abençoando e cuidado também, né, do Adilson e todo o time aqui com você, ovelha, procurando dar a você uma condição muito boa para adorar a Deus e saber que Deus nos dá condições, né, Adilson, de oferecer ao nosso povo, coisa que nós nunca tivemos, né, quando começamos a servir ao Senhor. Mal a gente tinha um ventilador com uma hélice só, já estava bom, e agora tem ar-condicionado e tudo mais. Eu sei que é uma semana muito importante, né, nessa casa. Eu sinto honrado de estar aqui com vocês. Eu pedi para a equipe de comunicação aqui da igreja me ajudar. Certa vez eu estava estudando um autor sobre como pregar bem, e ele disse assim, quando você não tem certeza que você vai pregar bem, e a gente nunca tem, né, porque não sabe como vai ser, ele falou, escolha um tema que seja fácil das pessoas gravarem, porque se a mensagem for ruim do tema, elas não esquecem. Então, eu pedi para colocar um tema que eu acho que você não vai esquecer. Coloca para mim, se você, a hora que você puder. Eu agradeço muito por vocês me ajudarem. Daí a pouquinho vai aparecer aí. É que o tema não é fácil, né? Então, eu vou antecipar para vocês até que... O tema da minha palavra hoje tem duas letras. Duas letras. Um J e um A. Diga, já. Não, bem bonito. Já. Agora um já bem comprido. Já. Vamos fazer um já de narrador de futebol? Eu tinha um sonho. Antes de ser pastor, eu queria ser narrador de futebol. Era meu sonho. Então, como eu não fui narrador de futebol, às vezes eu gosto de fazer coisas. Então, eu queria convidar você para fazer um já como narrador de futebol. Vamos ver quem aguenta mais. O último que ficar, que a gente ouvir a voz assim, o já do último, o pastor Adilson vai te levar para jantar, né, na melhor churrascaria da cidade hoje, tá ok? 1, 2, 3, vamos lá. Então já, Deus me deu essa palavra, eu reparti com a igreja, ela tem sido bem importante para nós. O texto que eu quero ler é Colossenses 3, 9 e 10. Não mentais uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com as suas práticas e já se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Eu penso que nós somos resultado, primeiro, do nosso relacionamento com Deus, e depois da cultura ou da maneira como nós pensamos. Nós não fazemos nada antes de pensar, só uma pessoa louca age sem pensar. Mas tudo que nós fazemos é resultado dos nossos pensamentos. Então é muito importante como nós pensamos. Eu observo na Bíblia vários textos, observo também na igreja dois grupos de pessoas que eu gostaria de falar sobre eles hoje à noite. Na Bíblia, no mesmo capítulo, nós vamos ter uma história de escassez e também uma história de abundância, no mesmo texto.
Na igreja eu também vejo famílias recebem a mesma palavra, a mesma direção, a mesma oração, creem no mesmo Deus, leem a mesma Bíblia. E há famílias que vivem numa cultura de escassez, e há famílias que vivem numa cultura de abundância. Eu quero ajudar vocês a pensar um pouquinho o que caracteriza, né, uma mentalidade de escassez e o que caracteriza uma mentalidade de abundância. Mentalidade de escassez sempre quer receber o máximo e dar o mínimo. Vou repetir. Uma pessoa que tem mentalidade de escassez, ela sempre quer receber o máximo e dar o mínimo. Uma mentalidade de abundância não se reconhece por aquilo que ela adquire, mas por aquilo que ela reparte. Vou repetir. Uma pessoa que tem mentalidade de abundância, ela não é reconhecida por aquilo que ela adquire, mas por aquilo que ela reparte. Eu não quero, já no começo dessa palavra, dar para vocês a impressão de que venho aqui falar sobre riquezas ou sobre muitas coisas que eu vejo hoje no Brasil, respeito. Não sei como é aqui, então cada um tem um jeito, né? Mas eu não sou focado e nem voltado para a cultura do coaching, da riqueza, dessa coisa que vocês conhecem por aí, né? Eu respeito os pastores e líderes que andam nessa linha, mas eu quero deixar claro que não é a minha ideia falar de riqueza no sentido de quantidade de dinheiro, não se trata disso, né? Mas é um estilo de vida que eu acredito que Deus quer que a gente possa viver. Quem tem mentalidade de escassez sempre foca no problema. Quem tem mentalidade de abundância sempre foca na solução. Quem tem... deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de continuar para vocês. Quem aqui, sinceramente, gosta de problemas? Levanta a mão. E eu tinha um que levantou, já arrependeu, já baixou a mão. Então, é uma pergunta que choca. E é óbvio, eu sei que você não levantou a sua mão por um cuidado da resposta. A vida não é fácil, já tem tanta dificuldade, na verdade, de pensar que... Mas quem concorda comigo que Jesus era uma pessoa que gostava de problemas? Levanta a mão. Se você ler a Bíblia, você vai saber que Jesus gostava de problemas, né? Basta você ler a Bíblia, você vai saber que Jesus gostava de problemas. Por que que Jesus gostava de problemas? E por que é que nós, naturalmente, não gostamos de problemas? Porque nós temos muita dificuldade de diferenciar e ver num problema algo além do problema. E a mentalidade de escassez, ela nos leva a pensar que um problema é apenas um problema. Mas a mentalidade de abundância me permite pensar que o problema pode e normalmente é uma grande oportunidade. Vou repetir. Na mentalidade de escassez, nós pensamos que o problema é um problema e só. Mas, na mentalidade de abundância, eu aprendo com Jesus que problema, para Jesus e para aquele que entende isso, é muito mais além, é uma oportunidade. Eu vou ler um texto para vocês, que eu vejo aqui a mentalidade de pobreza e também a mentalidade de abundância, os dois caminhando, né, muito juntos. E vocês já ouviram, né, essa história, quando Jesus, em Mateus 14, ele vai, está com os discípulos no final, né, de uma jornada. Os discípulos dizem: Senhor, a multidão está com fome e o Senhor pode mandar o pessoal embora. E aí Jesus disse para eles assim: mas por que vamos mandar as pessoas embora?
E aí os discípulos dizem, porque nós temos um problema. Nós não temos comida para dar para as pessoas. Então Jesus, ele diz, não manda eles embora. Fiquemos nós com o problema. Isso me faz entender que Jesus atraía para dentro do seu grupo e para dentro da sua liderança problemas. Por quê? Vou fazer uma pequena, um parênteses aqui. Tem algum mecânico aqui hoje à noite que tem oficina de carro? Alguém? Tem um irmão lá atrás, ele tem 2 irmãos, tem oficina de carro. Quando o meu carro estraga, deixa eu te perguntar, Adil, se teu carro estragar, isso é um problema para você? Cláudio, é um problema para você? Para quem aqui hoje à noite, quando o carro estraga, é um problema? Levanta bem alto a mão, gente. Quando o meu carro estraga, é um problema. Pensa, eu não entendo nada, é um problema. Agora, quando você liga para o mecânico e diz assim, meu carro estragou, para o seu mecânico, esse fato é um problema ou uma oportunidade? E que boa oportunidade. Por que o mecânico vê o seu problema como uma oportunidade e você não? Porque ele tem a solução e você não tem. Então toda vez que tem um problema e você não tem a solução, então aquele problema é realmente um problema para você. Mas toda vez que você tem um problema, e se você tiver solução, então o problema será uma oportunidade de você ser abençoado. E nesse texto, né, de Mateus 14, os discípulos então, eles estão dizendo, é um problema, tem falta de pão. E Jesus diz, não, isso não é um problema. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui, né? Jesus começa não só ajudá-los a entender que eles podem resolver o problema, mas ele começa a falar da seguinte, eu vou ler o texto para você entender bem o que aconteceu, a partir do verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vós algo para comer. E eles lhes disseram, tudo que temos, aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos colheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e também as crianças. Como funciona uma mentalidade de pobreza? Primeira coisa, na mentalidade de pobreza, eu vou exemplificar esta realidade também com 2 letras. E as 2 letras é S-O, diga só. Bem bonito, só. Só as mulheres, só. Só os homens, só. Gente que tem mentalidade de pobreza, você vai encontrar, quando eu vou conversar com uma pessoa, se eu conversar com uma pessoa, mais ou menos uns 5 minutos, eu consigo perceber se a mentalidade daquela pessoa é uma mentalidade de abundância ou uma mentalidade de pobreza. É muito fácil a gente descobrir. Num testemunho na igreja, de várias maneiras, pessoas que usam normalmente a palavra só o tempo todo. E na Bíblia a mentalidade de pobreza, ela é representada todo o tempo
também por esta expressão só, né? Algumas outros termos, eu não tenho, eu não posso, não consigo, e você pode ver isso também, muitas vezes, no meio da igreja. Quando eu comecei a pastorear lá na Vila São Pedro, essa era a cultura da igreja. As pessoas estavam num bairro pobre, num lugar pobre, e elas tinham uma cultura de escassez. Era tudo muito escasso. Então dizer não tenho, não posso, era a nossa realidade. Eu li essa frase, eu achei bem interessante, do Jim Rohn. Ele diz assim: se você realmente quiser alguma coisa, encontrará um caminho. Se não quiser, encontrará uma desculpa. Eu acho isso tão sério. Se você realmente quiser uma coisa, você encontrará o caminho. Se você não quiser, encontrará uma desculpa. Eu lembro, olhando vários personagens da Bíblia com mentalidade de escassez, mas um deles é Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele disse: Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha casa. Sempre a mentalidade de escassez vai diminuindo. Já tem pouco e ela vai dizendo: olha, esse pouco é menos, sempre vai cada vez diminuindo mais, né? 1 Reis 17, você conhece essa história, né, da viúva, quando ela encontra Elias, ela diz: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para comermos e depois vamos morrer. Entendeu? Então, eu encontro muita gente na Bíblia com a mentalidade de escassez. E eu imediatamente, descobri esta mentalidade na nossa igreja, lá, né, no começo. E muita coisa que mudou na Shalom tem a ver com esta mudança de mentalidade. Eu aprendi isso cedo na vida, sem saber que eu estava aprendendo. Vocês conhecem a minha história, eu nasci na roça, e no meio de muita escassez. E não só eu, provavelmente muitos que estão me ouvindo aqui hoje, sabem o que é uma vida de escassez. Escassez, né? Não é muito longe do que tiveram minhas filhas, muito longe do que tem os meus netos. Eu lembro, lá na roça, eu fui ganhar meu primeiro presente de Natal, um brinquedo. Eu tinha 9 anos de idade. Eu ganhei uma bola de futebol, eram umas bolas de uma borracha que você chutava, ela ficava louca, mas olha, batia numa coisa e batia não, era uma borracha, eu não lembro, era uma bolinha mais ou menos assim, ela pegava uma força, né, quando você chutava, e aí eu chamei os meus amigos, eu tinha 3 amigos, e eu chamei para brincar comigo, que tinha ganho uma bola de Natal. Eu ganhei a bola no sábado, Natal, e domingo eles foram lá em casa. E na época, meu pai trabalhava com plantação de fumo. E na plantação de fumo você tem que ter uma estufa grande e tem uma fornalha com fogo, com 180 graus, é uma coisa assim bem complexa. E a gente foi jogar. Olha, nós não jogamos 20 minutos. O meu amigo deu um chute, a bola pica para cá, pica para lá, e não cai dentro da fornalha, acabou. E aí eu aprendi, a duras penas aquele versículo, a alegria de pobre dura pouco. Não é um versículo, né? Isso não é um versículo, mas é muito triste e acabou. E não teve outro brinquedo, né? Não, acabou, porque a escassez era muito grande. Mas aos 17 anos, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada. Lá na roça, eu fui trabalhar como frentista de um posto de gasolina.
E como frentista, eu iria receber um salário mínimo. E eu lembro, naquela época a gente recebia o salário com notas de dinheiro dentro do envelope. Quem que é desse tempo, né? Era coisa boa. Gente, como era bom pegar dinheiro. Hoje está tudo sem graça, cartão, a gente não vê dinheiro, né? Mas naquele tempo eu peguei aquele envelope, né, com o salário mínimo. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Claro que agora eu sei que Deus já estava mudando a minha mentalidade. E eu falei assim: mãe, eu já ganhei um salário mínimo. Se fosse mentalidade de escassez, como eu diria? Mãe, eu só tenho um salário mínimo. Eu só tenho isso. Eu só tenho aquilo. Mas eu disse: mãe, eu já tenho um salário mínimo. Então, muito cedo na vida, sem saber, eu já comecei a vencer a mentalidade de escassez. Eu estava lá na Vila São Pedro, 1988. Já fazia, eu acho que uns 8 meses que eu estava na igreja, mais ou menos, talvez quase um ano. E no domingo de manhã, chegou um irmão, nós tínhamos a escola dominical, e ele era o secretário da escola. Então, pegava os relatórios da escola. Eu tinha começado a igreja com 25 pessoas. Naquela manhã ele trouxe o relatório. E ele colocou, eu estava pregando, ele colocou um papel assim, em cima aqui no púlpito, e eu olhei o papel, ele tinha um número bem grande. E assim que ele colocou o papel, eu olhei, abri um sorriso e falei para a igreja naquela manhã: povo, gente, nós hoje de manhã já temos 37 pessoas. Meu Deus, que vitória, né? Já temos 37 pessoas. Olha, todo mundo sabe que para quem tem sonho de ter uma igreja grande, 37 não significa quase nada. Eu poderia dizer, só temos 37 pessoas, mas eu já tinha a mentalidade, né, de abundância. E a mentalidade de abundância permite você a pensar desta maneira. Nós começamos a fazer muitos retiros na época, e eu gostava de fazer retiro para a gente. Eu falei outra vez, toda vez que eu venho aqui, eu fico tão feliz que eu realizo um sonho. Eu sempre quis tomar alguma coisa numa caneca que nem o Jô Soares, lembra? E a gente fazia jogo de futebol de casados contra solteiros. E como na igreja tinha mais casados do que solteiros, a gente ganhava todas. E naquele ano fizemos muitos retiros e gastamos muito dinheiro com chácara. E eu falei: gente, nós podíamos comprar uma chácara. A gente não tinha muita coisa. Nós tínhamos tido uma experiência. Quando eu cheguei na igreja, eu sempre, né, quem tem mentalidade de abundância tem mentalidade de conquista. Então eu sempre queria conquistar. E a igreja era, né, entrava 2 salários mínimos na igreja, então não dava para fazer muita coisa. Mas eu queria mostrar para a igreja que a gente podia, e que nós podíamos, né? A gente tinha um terreno lá na Vila São Pedro, eram 2 terrenos, eu acho que dava, era 2 terrenos, não sei quanto que dava. E eu queria expandir, eu queria comprar terra. E eu falei: igreja, quero comprar um terreno. Pastor, não, eu quero comprar um terreno. Apareceu um dia lá, um escritóriozinho que eu tinha numa casinha de madeira, um senhor vendendo terreno de cemitério, lá no Jardim da Saudade. E eu falei: senta aqui, meu amigo. Ele sentou lá, e aí ele foi explicando, e eu gostei do negócio. Eu falei: é um grande investimento. E quando terminou, eu falei: eu volto a semana que vem aqui, mas eu estou bem interessado no negócio. Ele voltou na outra semana, e eu fechei o negócio. Minha primeira aquisição foi um terreno no cemitério. E as pessoas convertiam na igreja, eu falava para eles: você já tem onde cair morto. E aí eu comprei, né? E é verdade, nós temos terreno no Jardim da Saudade, nós temos terreno no Bonfim, e se alguém tiver terreno de cemitério para vender hoje à noite, eu estou comprando também, você pode. Aí eu queria comprar uma chácara, falei: igreja, vamos orar e tal, todo mundo orando para comprar uma chácara. Aí eu, um dia acordei,
Não sei, Adilson, se você é assim, mas eu acordei aquele dia, eu estava meio, não sei o quê. Daí eu falei, mas eu preciso achar uma terra, eu preciso comprar alguma coisa. E aí eu saí, peguei o carro com o pastor Antônio, saí assim, fui parar lá em Mandirituba. Cheguei lá em Mandirituba, eu falei, quero falar com o presidente do sindicato rural, porque lá na roça, o presidente do sindicato rural sabia onde tinha terra. E ele mostrou uma terra maravilhosa lá, né, linda, e eu gostei da terra, quinta-feira, e falei assim para o dono da terra, ó, pode dar entrada na escritura, semana que vem a gente assina. Cheguei domingo de manhã na igreja e falei, gente, já temos uma chácara. Vocês têm chácara aqui, disso? Vocês querem falar assim, hoje à noite já temos uma chácara? Então fala bem alto, já temos uma chácara. Adilson, está gravando? Está gravando? De novo, já temos uma chácara. Por incrível que pareça, as coisas são fáceis assim, gente. Elas são fáceis assim, quando você tem uma mentalidade de abundância. E aí eu cheguei domingo de manhã na igreja e falei, gente, já temos uma chácara. E eu falei, Deus é maravilhoso. A gente vai pagar a chácara quinta-feira da semana que vem. Lá em Mandirituba, eu falei como era, falei o valor. Eu falei, olha, Deus, Ele poderia ter guardado o dinheiro dessa chácara para pagar num banco. Mas os banqueiros são muito avarentos. Eles são muito mão de vaca. Eles não querem dar dinheiro para a igreja, então Deus não guardou lá. Também Deus não guardou lá nos agiotas, porque quando eles vão dar o dinheiro, eles querem cobrar juros. Então Deus não guardou lá também. Eu falei, gente, sabia de uma coisa? Deus guardou o dinheiro no lugar onde Ele mais confia, porque dinheiro tem que ser guardado num lugar confiável, no seu bolso. E aquele domingo de manhã, as pessoas deram dinheiro para nós pagar a nossa chácara. Então o dinheiro da chácara da aba está no seu bolso. É só o irmão Adilson aí, está fácil assim, Adilson. Você, para 2025, é para alcançar, é só... De verdade, as coisas no reino de Deus, elas são simples. Né? Quando você compreende o poder do já, quando de verdade você caminha na direção de Deus, as coisas são desta maneira. Né? Os homens podem dificultar, mas se você tem convicção, quando eu criei a escola, nós temos 4 escolas hoje. Quando eu criei a primeira escola, não tinha nenhuma condição, como normalmente naquela época não tinha. Eu tinha uma professora. Quantas professoras temos aqui hoje à noite? Levanta a mão. Olha, quanta gente. Eu tinha uma professora na escola, e ela estava desempregada há 10 anos. Mas eu já tinha. Aí eu chamei ela e falei, quero começar uma escola. Eu arrumei 5 alunos e nós começamos a escola. Aí eu fui dar um jeito de fazer a documentação. Fui lá na prefeitura, pedi o alvará. E aí, quando me deram o documento lá, não liberado. Que triste, né? Mas dentro de mim, eu já tinha uma escola. Quando o já está dentro de você, é impressionante isso. Eu já tinha. Eu não podia ir embora com aquele papel, porque aquilo era contrário à visão que Deus tinha dado, e o que estava dentro, plantado pelo poder de Deus dentro do meu coração. E aí eu peguei aquele papel, subi lá no 2º piso da prefeitura, um corredor grandão, fiquei sentado num banquinho lá, falei, Deus, eu sei que eu já tenho uma escola. O rapaz lá embaixo, que ele não entendeu, mas ele precisava entender isso. Como é que o senhor pode fazer para ele entender que eu já tenho uma escola? Aí eu fiquei sentado, olhando muitas portas, tem lá em cima, né? Eu disse, muitas portas, tudo. Aí tinha uma porta que tinha uma frestinha, faz assim, faz assim, faz assim. Você pode dizer, é só uma frestinha. Mas você pode falar, já tem uma frestinha. E aí eu caminhei.
Eu caminhei, cheguei e espiei naquela frecinha, porque já estava aberta a porta, era pouquinho, mas já estava. Aí eu olhei, tinha uma senhora sentada atrás de uma mesa, eu bati, pedi licença, entrei, eu falei, a senhora podia me ouvir um pouquinho? Eu comecei a contar para ela uma história de um homem que vivia no meio de um povo, com poucas condições, mas tinha um sonho de ter uma escola para ajudar crianças e tal, e eu caprichei na história. E quando eu terminei, eu falei, eu sou esse homem, mas olha esse documento aqui, por esse documento, eu não posso ter uma escola, mas dentro do meu coração já tem uma escola, será que você podia me ajudar? Aí ela ficou encantada com a história, ela falou, venha comigo, aí ela foi indo, chegou lá embaixo, no setor de alvará, e aí ela chamou o chefe do setor, que foi a pessoa que me deu o papel. Ela disse, fulano, você atendeu esse homem? Ela falou, sim, eu atendi. E ela falou para ele, não dá para, ele não pode ter uma escola. Ele falou, não, já expliquei para ele que não pode, não dá, ele não tem condições. Aí ela falou assim para ele, mas você ouviu a história dele? Aí ele disse, não, ela disse, ouça a história dele. Aí eu sentei e caprichei na história, pensa, eu fiz até ele ver as criancinhas magrinhas, com lápis, escrevendo assim, entendeu? E caprichei, e eu disse para ele, olha, eu já tenho uma escola, se você me der 3 meses, você pode listar tudo que eu tenho que fazer, para legalizar, mas me dá um alvará provisório que eu te prometo. Você acredita que ele deu o alvará provisório? Graças a Deus, eu já tinha, e graças a Deus tenho. Então, quando esse já entra dentro de você, algumas coisas mudam de uma forma extraordinária. E eu incentivo muito vocês, é meu desejo, no ano de alcançar, que você possa sair da mentalidade de escassez. Eu entrei aqui, Adilson, agora no estacionamento, coloquei meu carro aqui pertinho, e eu sei que logo vai ter paver até lá na frente. Você sabia que é tão fácil de pôr paver até lá na frente? De verdade. É verdade, gente. As coisas são simples e fáceis. Se cada pessoa que entrar naquele portão, ela entrar com um paver na mão, rapidamente vocês vão pôr paver em tudo. Não é verdade? Eu acredito nessas coisas. Veja só, levante a sua mão direita, vamos fazer um exercício de fé. Diga assim, eu já tenho um paver. Agora veja, quantos metros de paver a gente já colocaria hoje à noite? E paver é uma coisinha desse tamanho, que você não precisaria nem comprar, você encontraria na cidade paver jogado por aí. Entende? A construção, de uma mentalidade de abundância, eu creio que é dessa maneira. Quando Jesus vai ensinar isso, ele quer saber o que tem. Olha, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, então dá na minha mão. A primeira coisa que quem tem mentalidade de abundância vai fazer é o que Jesus fez. Levantou aos céus, apresentou a Deus o que tinha e agradeceu. A mentalidade de abundância agradece. Tem gratidão. Tem uma visão clara, que não vai faltar, não tinha acontecido nada, continuavam 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus agradeceu, porque ele tinha certeza,
que a provisão seria abundante para todos. E a Bíblia diz que Ele deu. Olha, mentalidade de abundância, a maior alegria das pessoas é o que Jesus disse: é melhor dar do que receber. E é essa mentalidade é que vai mudando no nosso interior. Gente, eu não sei você, eu acho que você é assim, eu acho que essa igreja também, mas nós vivemos na igreja, dentro dessa cultura de abundância, uma disposição tão grande de dar. Eu não estou te falando de valores, por favor, não entenda isso. Estou falando isso, né, de milhões. Não é isso que eu falo. Mas eu falo, esses dias eu acho que eu falei, porque isso aconteceu ano passado. Mas a gente foi cantar parabéns para uma irmã na igreja. Só cantar parabéns, um domingo à noite, que ela estava de aniversário. E às vezes, de vez em quando, Deus dá, gente, vamos dar alguma coisa. E eu falei aquela noite, gente, eu não comprei presente, a gente podia dar alguma coisa para ela, sei lá o que. E as pessoas vieram na frente para trazer, trouxeram R$9.000 para ela. Não é o valor, é a abundância. Tem alguém de aniversário hoje aqui? É abundância. É um pouquinho de cada, mas a coisa vai brotando dentro do nosso coração. Agora a gente vai fazer, semana que vem, a gente vai fazer isso. Eu tive uma ideia. Eu sou muito abençoado, eu tenho muita abundância na vida. Eu gosto de chocolate. Quem aqui gosta de chocolate? Meu Deus, eu sou que nem vocês. E eu ganho muito chocolate. Mas hoje eu ainda ganhei. Hoje eu estava na festa de final de ano da minha equipe. E eles me trouxeram tanto chocolate. Eu tinha ganho na nossa reunião de empreendedores no sábado, eu ganhei uma cesta de chocolate. Eu fui pregar numa igreja no sábado, ganhei outra cesta de chocolate. Cheguei na reunião hoje, ganhei mais chocolate. Se eu comer todos os chocolates que eu ganhar, eu vou ficar mais gordo que o Adilson, com certeza eu vou ficar. Mas eu já falei na igreja isso. 2 anos atrás, no meu aniversário, sabe que eu gosto de chocolate? Eles fizeram um bolo de chocolate, dos chocolates mais finos que tem. Eu sei que o pessoal do escritório pagou um dinheiro naquele chocolate, naquele bolo, e na frente do bolo colocaram a foto da minha família, e cantaram parabéns no culto, né, e me entregaram, mas no meio de tanta coisa eu recebi aquilo lá, e olhei para uma irmãzinha no meio da igreja, que lá atrás, quando eu não tinha a abundância que eu tenho, ela me abençoou demais. Ela trabalhava na churrascaria gaúcha, e ela trazia, né, para a família dela o que sobrava, carne assada, todas essas coisas. Ela passava lá em casa, repartia comigo. E agora ela está velhinha, cabelinho branco assim, eu ganho esse bolo de chocolate, e os meus olhos vão exatamente na direção dela. A hora que eu ganho, imediatamente, eu senti o desejo de dar, porque quando você vive em abundância, essa coisa está sempre dentro de você. E aí eu olhei para ela e falei: irmã querida, vem cá, eu vou te dar esse bolo. E eu dei o bolo. Eu não vi que tinha foto da minha família, eu não vi que era. Quando eu termino o culto, né, a minha equipe chegou e falou assim: pastor, o que você fez? Eu falei: eu dei o bolo para a irmã. Ela falou: pastor, a gente fez esse bolo para você com tanto carinho, e foi tão caro, porque era chocolate fino. Eu falei: vai lá e pega de volta, porque não, brincadeira. Eu falei: agora já foi. Aí minha família estava assistindo o culto na internet, que vai no culto da noite, e aí falando: o que você fez? Pai, o que você fez, pai? Aquele bolo com a nossa família. Eu falei: filha, agora já era, porque eu sei que eu vou ganhar mais. Quando você vive numa cultura de abundância, você pode dar, porque você vai receber de novo. Quem semeia muito, vai o quê? Vai colher muito. Então, é como uma fonte de água. Você pode tirar água, que vai acontecer o quê? A água vai voltar para o mesmo nível. Então, a cultura de abundância é uma coisa maravilhosa. O que Jesus ensinou? Ele tirou os discípulos de uma cultura de escassez, e no final, né, no verso 20 já diz que sobraram
12 cestos e sobrou muito pão, porque na cultura de abundância sempre sobra, diga aleluia. É maravilhoso, irmão, é maravilhoso, é maravilhoso. A gente vai dar, agora, semana que vem eu pedi para as pessoas, pegar uma caixinha de sapato, e colocar tudo que couber lá dentro, para a gente dar para as pessoas, repartir uns com os outros. E eu sei que vai vir muita caixinha de sapato. As pessoas falam para mim assim, pastor, mas só uma caixinha de sapato eu queria que fosse maior. Eu falei, não, uma caixinha está suficiente. Coloca lá dentro aquilo que, porque nós cultivamos a mentalidade de abundância. Agora, onde desliga isso aqui? Eu não queria. Eu gosto disso, viu? Eu gosto, é legal assim, porque a gente vai sabendo o tempo que falta, entendeu? E aí a gente não se perde, só se quiser. Mas senão a gente não se perde. E eu estou vendo aqui bem direitinho. Veja só. Se a cultura de escassez é traduzida por só, a cultura de abundância é traduzida por já. Diga já. Já. Eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Eu tenho vencedores aqui hoje à noite? Então abra um sorriso e diga, eu já sou mais que vencedor. Eu gosto da expressão mais que está aqui no meio, mais. Eu sou mais do que vencedor. 2025 será um ano maravilhoso para todos nós. Acredito que vocês vão alcançar muitas coisas, porque pelo poder do Senhor, vocês já são abençoados. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, para mim já me tem suprido em glória todas as minhas necessidades, todas. Então, eu já sou e eu já tenho. Então, diga assim com alegria, eu já tenho muito e posso repartir, porque eu já tenho. Sou muito grato por isso, eu já tenho, gente, eu já tenho. E Filipenses 4:13 diz, eu posso todas as coisas, ou seja, eu já posso todas as coisas. Eu tenho tanta gratidão de ter descoberto em Deus esse já, tanta alegria. Nós, sempre que Deus fala, a gente procura prestar atenção e caminhar na direção da revelação que Ele nos dá. E talvez você vá passar na frente da Shalom algum dia e você vai ver esse já escrito em algum lugar, porque esse já tem um negócio dentro de mim. Ele está produzindo algo dentro da nossa igreja. É impressionante isso. Eu falei com a equipe hoje sobre 2025. E quando esse já entra dentro de você, é uma fé muito viva para agora. Não é uma fé que você tem que esperar. Pode não acontecer no momento, mas você já vive aquela realidade de ter algo muito maior do que você poderia ter. Deus nos deu uma palavra logo depois da pandemia, sobre o novo tempo e crescimento. A Dimitra deu uma palavra para a gente, que nós cresceríamos 3 vezes mais. Eu nunca nem podia pensar sobre isso. Nós, pastores, se a gente dobrar de tamanho, em 10 anos já está bom. Agora tu imagina você crescer 3 vezes mais. E eu falei, eu já vejo a Shalom desse jeito. E começamos a trabalhar, e imediatamente as despesas aumentaram 3 vezes mais. Eu falei, legal, Deus é aquele que supre
a necessidade, então você tem que gerar a necessidade. Isso é fácil, de gerar a necessidade. Porque se não tem necessidade, não vai haver. Se não tivesse fome, não haveria multiplicação dos pães. Então, olhe para as necessidades, para que você preste atenção como as necessidades, que aparentemente pode ser um problema, serão uma fonte de milagres na sua vida, na sua família e também na sua igreja. Qual é a necessidade para 2025? Provavelmente vocês têm muitas necessidades, nós temos muitas necessidades. Então eu acredito que o já de Deus virá para cada uma das nossas necessidades, de todo o meu coração. Eu de verdade acredito nisso. Gente, vamos ficar de pé, por gentileza. Eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor subir aqui, e queria orar com vocês, né, nesse final. Eu digo para vocês que eu sempre, meu coração voltado para Deus, de que Deus é bom. Deus é bom. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. E as revelações do Espírito Santo nos levam para coisas maravilhosas. Vocês estão na semana da virada, cada pastor que vem aqui, ele vai dar uma palavra para vocês, ele tem uma porção para entregar para vocês em relação a 2025. O Adilson escolheu essas pessoas crendo que Deus vai fazer isso com cada um. Preste atenção na mensagem que cada um vai dar e vai compor, né, esse quebra-cabeça da aba de 2025. Mas eu acredito, de verdade, que uma coisa, Deus, conhecendo você, essa casa, e conhecendo, né, nós, a nossa casa, que Deus, Ele quer nos dar, não riqueza, mas abundância. Não sou um homem de verdade que estou atrás de riqueza, mas eu sou uma pessoa que eu quero viver essa abundância. De você poder fazer tudo o que precisa fazer e sobrar. Adilson, eu quero isso para você. Cláudio, eu quero isso para você. Eu estava na reunião hoje, a gente fez muita coisa esse ano, nós construímos uma igreja de crianças linda, linda. A gente vai ter um musical agora dia 13, 14, 15, sexta, sábado e domingo. O musical é grande, temos mais de 300 pessoas trabalhando. Se vocês não tiverem evento aqui e quiser participar, você só precisa comprar um ingresso para poder entrar, porque senão vai ficar muito cheio. O ingresso é R$10, ou você pode trocar por 1 quilo de alimento. E se você não tiver nada disso, você pode ir lá na Shalom e falar com a minha equipe lá que eles conseguem o ingresso para você. Mas tem que fazer isso antes, porque senão você não vai conseguir entrar no musical. Mas assim como tanta coisa a gente fazendo, e esse mês de novembro foi o mês assim que as nossas despesas foram lá em cima, passou de todo previsto. E eu sempre sou de abundância, né? E agora, antes de vir para cá, eu recebi, né, uma mensagem do nosso diretor financeiro, e ele falou: Odilon, que coisa incrível. No último dia, dia 30, ele já tinha me passado um relatório. Ele falou: mas depois que eu te passei o relatório, entrou dinheiro que passou da despesa e sobrou, sabe, sobrou. É essa abundância que Jesus ensina em Mateus 14, não é só de pagar as contas, mas é de sobrar. Lá na sua casa, eu não quero só que você pague as suas contas, mas eu quero que você tenha suprimento para abençoar toda a sua família, abençoar a igreja e ainda sobrar. Sabe, eu acredito nisso, de você viver essa abundância. Você dá, mas Deus vai dando, e essa sobra, não é essa sobra para você ajuntar,
mas esta sobra é para você repartir cada vez mais, né? Aqueles 12 cestos, eles não guardaram, eles ainda abençoaram mais pessoas que talvez não estavam naquela reunião, aquela noite. A vizinhança toda acabou comendo aquele pão e comendo aqueles peixes. Eu acredito que 2025 para vocês alcançarão o já de Deus e terão abundância nesta casa, eu creio, de todo o meu coração. Eu gosto sempre de orar, você sabe disso, então eu queria, assim, com muita clareza, se você tem algo dentro do seu coração, e é muito claro para você, por exemplo, ter abundância é uma coisa clara para mim, isso é muito claro, e dentro dessa abundância eu tenho alguns projetos que para mim são importantes. Deus, isso aqui o Senhor já colocou no meu coração, e se já está aqui, eu creio que o Senhor vai realizar no próximo ano, porque já está aqui dentro. Então eu quero falar hoje à noite com pessoas que já têm algo dentro do seu coração. Você tem, está muito claro para você, 2025, Senhor, isso vai acontecer, porque Deus já colocou aqui dentro de você. Eu queria que você viesse aqui à frente, enquanto a gente vai adorando, e logo depois eu vou orar por você, para encerrar esse momento na presença de Deus. Vai achando um lugar aqui na frente. Chega um pouquinho mais para frente se você pode, para que outros irmãos também possam vir. Vai orando, vai falando com Deus. Diga: Senhor, coloca esse já dentro do meu coração nessa noite, Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Se você pode, levante suas mãos. Diga assim: eu já tenho o Espírito Santo. Diga: eu já tenho o Espírito Santo. Diga: eu já tenho a palavra de Deus no meu coração. Diga: eu já tenho todas as bênçãos celestiais sobre a minha vida. Diga: eu já sou abençoado. Diga: eu já posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu já tenho a graça do Senhor para ver as obras da fé se realizarem na minha vida. Diga: Senhor, 2025 será muito abençoado, porque o já de Deus está dentro do meu coração.
Eu recebo o já de Deus para a glória, para a honra. Eu recebo o já de Deus como espírito de abundância, para a honra e para a glória. Eu recebo o já de Deus como um agir sobrenatural, para a honra e para a glória do meu Senhor e do meu Salvador, Jesus Cristo. E eu já alcancei em 2025 todas as bênçãos de Deus, para mim, para minha família, para esta casa, para Curitiba, para o Brasil e para as nações. Porque eu, olha para mim agora, porque eu já sou abençoado. Dê um aplauso a Jesus, muito, muito obrigado. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Meu Deus. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, Deus, nós cremos nessa palavra. Cremos, Senhor, que nessa noite está sendo liberado, ó Pai. Já foi liberado, nós já recebemos, porque nós já temos, porque nós já, Senhor amado, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Obrigado por essa palavra, a Deus, que vem, Senhor amado, para mudar a nossa mentalidade, Senhor, para declarar que nós somos, nós já somos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nós amamos o Senhor. Amém. Querido, você recebeu o teu papelzinho. Em 2025 eu vou alcançar. Ontem nós oramos para que alcançássemos vidas, alcançássemos nossa família, alcançássemos, né, nossos colegas de trabalho, enfim. E hoje nossa oração é para que nós possamos alcançar mais discípulos, alcançar vidas, alcançar pessoas, alcançar mais, sabe, aquele amigo, aquele colega, enfim. E também nós cremos que março e abril, estamos orando hoje por março e abril, nós já alcançamos. Março é um mês maravilhoso, né? Eu falo que é o melhor mês do ano, é o mês que eu nasci, né? É o mês do meu aniversário. Abril é o mês que eu casei, então já era bom, ficou melhor ainda, né? Então, março e abril na sua vida serão fora do normal, excepcional, maravilhoso, abençoadíssimo. E essa palavra que o pastor Odilon trouxe para nós nessa noite, nós já alcançamos, nós já recebemos, nós já temos. Amém? Você crê nisso? Nós já temos. Então vamos declarar em nome de Jesus. Se você pegou o papelzinho ontem, você pegou, eu já coloquei ontem. Ontem foi um propósito, hoje é outro. Então nós estamos orando, ontem foi janeiro e fevereiro, hoje é março e abril. Vamos colocar aqui, espera aí, nós vamos orar primeiro, tá bom? Vamos orar, né? Declarar mesmo, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, já alcançamos essas vidas, já alcançamos. O Senhor tem falado que nós vamos alcançar muitas vidas, transbordaremos, né? E vamos alcançar novas vidas. Então, em nome de Jesus, se você não escreveu ainda, tem uma caneta passando por aí, senão você pode trazer uma caneta abençoada amanhã também, amém? Mas nós vamos orar, e crer, meu amado, crer naquilo que Deus tem prometido para nós já alcançamos. Senhor, nós cremos, nós já estamos preparando, pavimentando, Senhor amado, a Deus 2025, nós já cremos, ó Pai, que será o melhor ano que nós já vivemos. Nós cremos, ó Pai amado, que veremos coisas sobrenaturais acontecendo, milagres, Senhor amado, vidas se rendendo ao Senhor. Nós já alcançamos, ó Deus amado, a Tua palavra diz que o Senhor traz à existência as coisas que não são, Pai, e faz com que elas se tornem, que elas sejam, que elas, ó Deus amado, se realizem, ó Pai. Então nós já cremos nisso.
Nessa noite nós escrevemos nesse pequeno pedaço de papel nossos alvos, sonhos e objetivos. Cremos que o mês de março será um mês sobrenatural. Abril, Senhor, 2 meses que vão, Senhor amado, marcar nossa vida. E cremos